abre comigo a sua Bíblia, acompanhe-me. Já está na tela para quem não tem Bíblia. Nos diz assim, Pedro, Atos 12, 5, tá, filho? Desculpe. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aquela versão diz bonita, deixa só o 5, filho. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. Incline sua cabecinha, por favor. Meu Rei, meu Senhor, eu te louvo por esse momento tão importante, pela oportunidade maravilhosa de poder servir a tua igreja com a tua palavra. Sabedor, Senhor, de que sou apenas o instrumento, a voz, o vaso no qual o Senhor se faz usar. Por isso, enquanto eu falo, tu ensinas a tua igreja. Enquanto eu transmitir o teu pensamento, que o teu Espírito aplique-o na tua igreja, para a glória, para louvor do nome de Jesus o Cristo. Assim eu lhe peço. Amém. Queridos, quem escreveu o livro no qual fizemos a leitura, o livro de Atos, foi justamente Lucas, o médico, no qual a gente tem muito respeito pelo fato de ele ter escrito 2 livros e 2 dos mais importantes livros do Novo Testamento. Ele faz isso de uma forma tão linda. E ele começa escrevendo o livro de Atos, e você pode ver isso lá no comecinho. Quando ele decide escrevê-lo, ele cita no preâmbulo do livro, dizendo a um cidadão chamado Teófilo, que certamente era alguém de importância, ele diz, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus começou não só a fazer, como também a ensinar. Ele estava falando acerca do primeiro livro escrito, a saber, o Evangelho segundo Lucas. E ele expõe que nesse Evangelho ele escreveu sim tudo aquilo que Jesus começou a fazer, isto é, todas as obras, desde pregação, desde curas, milagres, libertações, as coisas que Jesus produziu na vida das pessoas, mas também ensinar as pessoas através da vivência e das coisas do reino de Deus. Tudo isso expõe Lucas com propriedade em seu livro, com garantia de seriedade nos seus 24 capítulos. Mas agora ele escreve um outro livro, a saber, o livro de Atos, e este tem um diferencial enorme, porque se os 2 livros, se o livro inicial das suas 2 escritas trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar, esse outro é como se Lucas quisesse dizer ao Teófilo, olha meu camaradinha, esse que eu vou escrever agora é a continuação do que Jesus começou a fazer. Porém, essa continuação diferenciada, como quem quisesse mostrar a Teófilo e a todos aqueles que posteriormente viriam a ler essas histórias, que o que Jesus começou a fazer foi continuado, mas agora Jesus fazia isso por meio da igreja, e a saber, através do Espírito Santo nela. Portanto, o que Atos dos Apóstolos significa para nós, que é a continuação daquilo que Jesus continuou a fazer, mas desta feita por meio da igreja. Isso quer dizer que o que Jesus fez antes da cruz, ele agora continua a fazer pós-cruz, mas ele o faz através e por meio da igreja. Portanto, Atos dos Apóstolos tem esse nome justamente por quê? Porque são as ações da igreja. Tudo aquilo que a igreja fez a partir dos apóstolos é que é narrado nos 28 capítulos deste livro. Isso é tão evidente, é tão importante, é tão grandioso, porque marca os primeiros passos da igreja e dão a nós uma ideia de como funcionava e o que a igreja de fato era. Isso é fundamental compreender, justamente porque a partir de Jesus, a partir da cruz, a igreja teve um papel relevante. Percebam que até Cristo ser levado aos céus, os apóstolos se resumiam ao simples fato de serem discípulos e fazerem aquilo como um teste, como uma prova do que Jesus mandara fazer. Entretanto, pós a cruz, quando Jesus sobe aos céus ou ascende aos céus, no mesmo livro de Atos, você vê no versículo 11, a partir desse momento, você vê a igreja entrando em evidência, como quem continuando a tarefa, como quem continuando a pavimentação da estrada que leva pessoas ao céu.
Logo, é a igreja que está em evidência nesse capítulo. Claro que essa evidência sempre é para glorificar a Jesus, o Senhor dela. Entretanto, sabe-se, Lucas, de que os atos expostos aqui desta igreja é que não somente norteia aqueles que um dia irão crer em Jesus, mas também nos dão uma base histórica de como a igreja continuou a fazer as obras que Jesus disse que ela faria. Perceba que ela começa a sua caminhada logo após Jesus subir aos céus. E começa de uma maneira diferente, começa obedecendo e estando parados em Jerusalém. A igreja que talvez na ideia de alguns deveria começar a sua corrida ministerial logo após a partida de Cristo, já na ênfase, no calor, na força, na rapidez, ela simplesmente obedece o que Jesus disse através de Lucas no capítulo 24 e o verso 49 do Evangelho de Lucas, que diz: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles então entendem essa ordem e decidem sair do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi levado aos céus, e voltam para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles vão a um lugar que é chamado de cenáculo, isto é, uma casa onde havia um teto superior, e nesse teto superior talvez seja o mesmo até que eles celebraram a última ceia, não sei, mas o certo é que era um lugar em específico onde as pessoas se reuniam para estudar a palavra, para ouvir instruções de Deus e também para orar. E essa igreja aqui se reúne, perceba que era um lugar extremamente grande, porque diz Paulo que saíram do Monte das Oliveiras para estar nesse lugar em busca de Jesus, cerca de 500 irmãos. Então era um lugar talvez até do tamanho da Boas Novas aqui, onde agregava esse volume todo de pessoas. Portanto, 500 pessoas voltaram para Jerusalém e lá entraram nesse cenáculo e permaneceram durante 10 longos dias. É bem sabido que essas 500 pessoas não permaneceram todas. Ao longo dos dias, algumas foram deixando aquele lugar e foram cuidando dos seus afazeres, até que no 10º dia, diz a Bíblia, que ficaram cerca de quase 120. Isso, portanto, dá-nos a ideia de 115, 119, não sei. Mas comumente a gente diz 120 pessoas, embora não seja esse número exato. Perceba que essas pessoas todas estavam lá e passaram durante 10 dias uma constância de oração, súplica e clamores. Eles perseveraram em oração e súplica, aguardando a promessa de Jesus, que disse que eles deveriam aguardar para receber algo superior, a saber, o Espírito Santo. Perceba que a igreja começa a sua trajetória, continuar a fazer o que Jesus disse, e você percebe isso no capítulo 1 de Atos, no versículo 13, quando todos se reúnem neste cenáculo. E é neste cenáculo que começa um movimento de intercessão, de clamor, de busca, de anelo pela presença sobrenatural do Espírito Santo, que haveria de trazer Jesus para dentro daqueles irmãos. E isso posto, eles não só se abasteceram ao longo desse período, até porque eles entendiam que buscar ao Senhor era muito mais do que simplesmente estar em um determinado lugar para que pudessem estar em comunhão uns com os outros, mas eles entendiam que essa era a tarefa primária de si mesmo, para que pudessem estes voltarem ao primeiro amor, isto é, eles entendiam que manter uma vida em constância, em perseverança de oração, era como que tomar uma vacina anti-frieza, era como se preparar para aquilo que o mundo ia propor a eles de perseguição e afronta, e eles estariam, portanto, abastecidos em Jesus a partir do tempo de oração que eles passavam aos pés do Senhor. Eles entendiam que oração não era um sacrifício, ao contrário, eles entendiam que oração era o princípio de investimento do seu tempo no relacionamento com Deus, e é isso que eles estabeleceram como base, e geraram um envolvimento em uma vida de oração, e a partir do envolvimento eles criaram um comprometimento com a oração. É por isso que o resumo dos 500 deu apenas quase 120, porque nem todos conseguem se comprometer com algo que precisa, a partir de si mesmo, se esforçar. Entende-se, portanto, a partir da ideia desses discípulos, que para manter um tempo em oração, você tem que querer, acima de tudo, renunciar a si mesmo, justamente porque, embora orar não é sacrifício diante de Deus, mas ela se torna para a minha carne como que um peso, ela se torna para a minha carne como que a necessidade de renunciar a mim mesmo, justamente porque se eu não fizer isso, eu nunca vou estar disposto a orar, eu nunca vou estar disposto a perseverar
confiar em Deus, eu nunca vou estar disposto a caminhar com Ele em uma vida intensa de oração. Logo, é um esforço pessoal, e eles entenderam isso. Ficar 10 dias fechado em um lugar, orando com as mesmas pessoas, exigia um sacrifício diário de cada um deles, em não somente de si mesmo, mas de conviver com outras pessoas ali ao lado, com diferenças, e perceba que é o mesmo lugar, e durante 10 dias consecutivos. Não era um período de oração e trabalhar e voltava. Eles permaneceram durante 10 dias no mesmo lugar, orando em contínuo. Isso exigia um esforço pessoal de cada um, tamanha era a força de vontade que eles tinham de receber a promessa do Espírito Santo. E esse valor tão grande dentro deles é determinante. E é a partir disso que a gente entende que a gente só consegue receber algo relevante da parte do Espírito Santo se essa vontade for realmente grande, o suficiente para nos levar a fazer loucuras aos olhos dos outros. Significa, portanto, que eu nunca vou ter aquilo que é extraordinário se eu não estiver disposto a fazer coisas extraordinárias. Eu nunca vou estar acima do natural se eu não tiver coragem de andar no sobrenatural. Eu nunca vou ultrapassar o que é normal, o que é comum, se eu não estiver disposto a fazer coisas fora do comum. E essas pessoas aqui estavam dispostas a isso, dispostas a tudo para receber a promessa de Deus. Isso é um fato. E o fizeram, e permaneceram esses 10 dias. E a sua caminhada promoveu uma dependência total de Deus. Ao longo de 10 dias não houve outra coisa senão depender de Deus. Eles dependiam de Deus em tudo. É por isso que você olha para Atos capítulo 2 e você vê a marcha da igreja em continuado, e essa marcha prossegue agora de uma forma retumbante, porque após 10 dias, o capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles 120 que estavam reunidos ali, e de alguma maneira o cabelo deles começou a pegar fogo, e as pessoas que estavam do lado de fora viram isso, e se admiraram, e tal era o mover, e tal era a glória, tal era a bênção sobre aquelas pessoas, que a multidão de 17 nações que ali estavam ficaram abismadas, ao perceber que eles falavam em línguas, mas as pessoas entendiam. Então o milagre não era o falar em língua, o milagre era as pessoas entenderem as línguas. Perceba que em meio a tudo isso, a igreja nasce dentro de um movimento de fogo, de calor, de expectativa, de bênção. Mas agora que a coisa começa, é agora que Lucas enfatiza que a igreja de fato passa a ser igreja, porque depois desse mover, o apóstolo Pedro se levanta com uma autoridade em relação à pergunta que as pessoas fazem, se eles estavam embriagados ou não, e o que Pedro transmite ao coração das pessoas é a resposta da palavra, e esses corações são efervescentes, e à medida que Pedro vai falando, eles vão sentindo-se compungidos, e chega um dado momento em que eles mesmos perguntam: o que nós faremos para ser salvos? E o apóstolo Pedro, cheio de Deus, diz: olha, tudo que vocês precisam fazer é crer no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua família. E à medida que eles creem nisso, você passa a perceber em Atos no capítulo 2, se quiser me acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, você vai ver a partir do versículo 37, que a igreja, ela dá um salto de 120 pessoas que estavam ali no cenáculo cheio de Deus, no mesmo dia, acresceram aquele grupo de 120, 3.000 pessoas. Então ela passou para 3.120 crentes em um só dia. Imagine a força que o Espírito Santo promoveu nessa igreja. É por isso que o Lucas diz que ele estava escrevendo o que Jesus começou a fazer, e não só a fazer, mas a ensinar, e que agora ele está colocando o que a igreja continua a fazer nas pegadas de Jesus. E é dentro dessas pegadas que você vê a igreja caminhando de forma abençoadora, de forma linda, de forma gloriosa. Por quê? Porque ela emerge em uma vida constante de oração e de participação. Se não, perceba, olha o que a igreja vive. Ela é vencedora, porque a partir do versículo 20, o versículo 42 de Atos, capítulo 2, se você olhar na sua Bíblia e me acompanhar, você vai perceber que há detalhes riquíssimos dessa igreja. E diz a palavra que todos aqueles que creram em Jesus, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham
tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E o verso 46 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Perceba que há um fator extraordinário aqui. Eles estavam vivendo o evangelho todos os dias, e à medida que viviam o evangelho, isso contaminava, inspirava as pessoas que estavam em volta, e essas pessoas desejavam viver aquilo que eles viviam, não apenas em função das coisas que eles tinham em comum, mas em função do amor que eles sentiam um pelos outros. Se não percebam, não é comum uma pessoa de grandes posses desejar se avolumar a uma comunidade para que venda as suas posses e distribua entre todos. Não é comum. Não é comum um cara rico dizer: eu vou me unir àquele grupo de crentes só para vender os meus bens e dar o que eu tenho aos pobres. Não é comum. Mas o que acontecia aqui é que as pessoas de várias camadas da sociedade se envolviam nesse evangelho. E então pegavam parte dos seus bens, negociavam e traziam e supriam as necessidades daqueles que não tinham nada. Eles desciam ao nível dos mais pobres. Era um nível de comunidade que a gente não está acostumado a ver. Eles inspiravam as pessoas a viverem o evangelho. A pregação da igreja primitiva estava pautada muito mais no sentimento de amor uns para com os outros do que propriamente em um esboço grandioso de uma teologia bem aplicada. É por isso que eles faziam uma diferença radical. E você percebe que a caminhada deles se deu por crescente, não apenas por se ajudarem entre si, mas você observa a partir do capítulo 3 que a igreja continuou a fazer o que Jesus começou de forma tão operante, porque decidiram manter-se em uma vida de contínua oração. Diz o capítulo 2 que mesmo depois de eles terem recebido o Espírito Santo, eles continuaram perseverando em oração. Eles permaneciam no templo orando e nas casas orando. E aí você olha para o capítulo 3 e percebe que eles estabeleceram horários de oração. Pedro e João caminhavam juntos à hora da oração, às 3 da tarde, ao templo. Eles estabeleceram esses momentos exclusivos de oração. Por quê? Porque eles sabiam que, embora todo crente precisa manter uma vida pessoal de oração para com Deus, acima de tudo, precisa vencer a si mesmo para manter esse tempo. E para vencer a si mesmo, para manter esse tempo de comunhão com Deus, eles estabeleceram estratégias. Vamos orar juntos no templo, porque isso vai nos ajudar a crescer individual e de modo coletivo, possamos alcançar o todo. Eles querem mostrar que, como igreja, é preciso vencer primeiro a si mesmo, para posteriormente construir uma vida de oração para com Deus, uma vida relacional. E eles o fizeram com tanta ênfase, fizeram como que os turnos de oração. Então eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você, diga para essa pessoa amada, diga: criar um hábito de oração é gerar uma batalha inicial contra si mesmo. Sabe, irmão, quando você se dispõe a iniciar uma vida de oração, você vai ter que desatar em você mesmo uma coragem para lutar contra o seu próprio eu, contra o seu próprio ego, porque o primeiro inimigo que se levanta para que não tenhamos uma vida de oração é nós mesmos. Nós mesmos estamos imbuídos de cansaço, de fraqueza, de necessidades, de obrigações, de compromissos, e o nosso cansaço, nossos compromissos, nossas obrigações, nossas fraquezas sempre vêm adiante de nós e se impõem sobre o nosso desejo de orar. A maioria tem desejo de manter uma vida contínua de oração, mas os seus compromissos, suas necessidades, suas prioridades não permitem que isso ocorra. Então, iniciar um hábito de oração é você iniciar uma luta primária com você mesmo. E a gente nunca vai conseguir ser uma igreja que ora se não iniciarmos essa luta em nós.
se não vencermos de modo individual, cada um de nós? Quantos aqui já fizeram promessas para si mesmo e disseram: eu vou iniciar uma nova etapa na minha vida de oração, e conseguiram iniciar, mas nunca termina? Quantos que iniciaram campanhas e mais campanhas e nunca conseguiram terminar uma sequer? Quantos de nós não conseguem manter uma vida diária de oração, irmão? Porque não entendemos e não conseguimos compreender que primeiro tem que vencer nós mesmos. Antes de você estabelecer o seu horário de oração, vença o seu próprio cansaço. E quer saber? Parece que quando você vai levantar pela manhã no seu horário de oração, parece que as suas pálpebras pesam 1 tonelada cada uma, não é verdade? E parece que até Deus sussurra no seu ouvido dizendo: a cama está tão boa, pode orar aí mesmo. Em algum momento a gente até diz: obrigado, Senhor, por essa ajuda. E a gente até acredita que é Deus que está dizendo isso, quando na verdade é o próprio eu. Iniciar um hábito de oração é inicialmente colocar todos os dias o meu próprio ego e o meu próprio ser no altar de sacrifício. É preciso vencer a si mesmo. Então eles disseram: vamos estabelecer esses horários, porque através dos horários a gente consegue se disciplinar. Através do programa a gente consegue se disciplinar em Deus. Porque do contrário você não consegue, irmão. Por que a igreja estabelece horários de oração? Porque no geral as pessoas não oram. Se não percebam, de maneira muito carinhosa, sem querer inquirir muita coisa, pergunte para esse querido que está pertinho de você de uma forma amorosa. Diga para ele: o seu nível de oração corresponde a 3 vezes, 4 vezes por dia, ininterruptamente? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Não precisa responder para essa pessoa, nem responder para mim, responda para você mesmo. E quase todas as vezes, quando a gente responde isso para nós mesmos, nós mentimos para nós mesmos. A gente diz: eu oro, aí o eu que está dentro de nós, lá dentro, consciência, diz: você ora nada. Mas eu tento, então fala que tenta, fala que não ora. Justamente porque é uma batalha que começa em nós. Sim, começa dentro de nós. Você pensa que é fácil iniciar um hábito de levantar-se às 4h15 da manhã todos os dias? Tem dias que o corpo diz: em nome de Jesus, não levante. Mas aí você tem que vencer a você mesmo e dizer: em nome de Jesus eu vou levantar. Porque essa é uma batalha que só eu posso travar. E entenda, irmão, ninguém é capaz de construir uma vida espiritual do seu irmão. Eu não sou capaz de construir o seu nível espiritual em Deus. Eu não posso orar por você para que você tenha um íntimo relacionamento com Deus, irmão. Porque relacionamento não é o homem que constrói para o outro homem, é o homem que constrói ele, Deus. Como é que eu posso orar ou ajudar o pastor Paulo a construir um bom relacionamento conjugal com a pastora Márcia? Só ele pode fazer isso. Porque eu posso ensiná-lo a dar algumas dicas de como fazê-lo, mas a construção é ele. Então eu jamais vou ter uma vida espiritual em Deus equivalentemente boa, esperando que o meu irmão construa isso por mim. Então diga para quem está perto de você, chacoalhando o ombro dele para ver se ele desperta em Cristo, visto que amanhã é feriado. Diga: meu irmão, você e só você pode construir um hábito de oração relacional em Deus. Só você, querido. A igreja primitiva sabia disso. E eles estabeleceram essas bases. Eles lutavam. E eles entendiam que a oração em Deus, irmão, é tão maravilhoso. Porque ela faz com que você partilhe com Deus o seu coração, e Deus partilha com você o coração dele. Oração não é um monólogo, é um diálogo.
Você já pegou o telefone, por exemplo, e ligou para alguém e ficou meia hora falando no telefone sem ouvir ao menos o outro lado da pessoa dizer aham, aham, aham. Quando você escuta 30 segundos que não tem o aham, o que você diz? Ô, você está aí? É ou não é verdade? Ninguém fica 30 minutos no telefone simplesmente falando por falar, a não ser as criancinhas. Oração é exatamente igual a ligação de um telefone. Você está falando, mas você tem que ouvir o que o outro fala do outro lado da linha. Então é uma partilha, é uma construção relacional, é uma conexão onde a energia de lá se conecta com a energia daqui, e o que está aqui passa para o que está lá, e o que está lá desce para o que está aqui, irmão. Então aquilo que está fraco começa a se fortalecer, sabe justamente por quê? Porque o que é ruim contagia o que é bom. É quase geral, o que está fraco contamina o que está forte. Mas quando você se conecta em Deus em oração, você pode estar arrastado, você pode estar na lama, você pode estar no chinelo, no pó, mas você nunca vai conseguir terminar a força de Deus, mas você sempre vai ver Deus fortalecer o que está fraco. Por maior que seja a minha fraqueza, ela nunca vai conseguir vencer a fortaleza de Deus. Por maior que seja a minha pobreza, ela nunca vai conseguir vencer a riqueza de Deus. Então, conectar-se com o Senhor te abastece, te alimenta, te conduz, te torna forte. E a igreja sabia disso. Então eles emergiram, mesmo depois de terem recebido a promessa do Espírito Santo, eles emergiram numa vida de busca, de clamor, de um intenso relacionamento com Deus. Só que percebam, e é interessante observar a palavra, porque todas as vezes que você vai encontrar a igreja em movimento, você vai perceber que em algum momento o movimento vai atrair perseguição. É sempre assim. Alguém diz que ninguém atira pedras em cachorro morto. Ninguém tenta arrancar uma caixa de abelha quando não vê abelha. Você só vai tentar arrancar uma caixa de abelha quando você vê a abelha voando em volta dela. Não é verdade? Porque se não tem abelha voando, não tem mel, então não tem necessidade de você atirar fogo ou tirar aquela caixa dali. Logo perceba que em Atos do capítulo 4 você anda e você vê a igreja continuando o que Jesus começou a fazer, mas em pleno movimento. Ela está numa força tão poderosa, parece um trator esteira andando para lá e para cá. E logo depois da pregação de Pedro e João no templo, a igreja se avoluma mais. E diz a Bíblia que naquele dia em que eles pregaram, 5.000 pessoas se avolumaram. Agora já tem mais de 8.000 pessoas seguindo a Jesus em poucos dias. E ela está em pleno vapor, em pleno movimento. E é nesse pleno movimento que a igreja se encontra, que eu te convido a olhar o texto de Atos do capítulo 4, e você vai perceber que ela agora encontra o seu obstáculo de forma retumbante. Quando a igreja se move, ela atrai a perseguição. À medida que Pedro e João é levado ao sinédrio, eles são ameaçados de maneira voraz. E os líderes da nação dizem: se vocês não pararem, vocês serão mortos. Nós iremos batalhar em vocês e vocês serão mortos. E dão a eles a palavra, e eles respondem de uma maneira tão veraz, que no versículo 13, os homens sábios entendidos dizem: como é que eles podem falar isso com tanta veemência? Eles não têm letras, eles são indoutos. Aí vem alguém e diz: olha, mas eles têm passado muito tempo com Jesus. Então eles ficam mais assustados ainda, e se levantam contra a igreja que está em movimento. Perceba que todas as vezes que a igreja se mover, que ela andar, que ela se movimentar,
ela vai atrair para si algum tipo de perseguição contra as suas próprias vidas. E é dentro dessa ideia que a gente percebe os discípulos acometidos de tal sofrer. Eles começaram a incomodar, incomodando a gerência do governo. Isso foi tão radical que as ameaças vieram de forma brutal. E perceba que nós temos esse estado dentro das nossas condições brasileiras. Nós temos uma grande igreja, mas que não incomoda ninguém. Diz que um elefante incomoda muita gente, que 2 elefantes incomodam muito mais. Então um crente deveria incomodar muita gente, 20 milhões deveria incomodar muito mais. Mas nós temos um universo brasileiro de 205 milhões e dizem que 40 milhões destes professam seguir a Jesus, mas são 40 milhões que não estão incomodando ninguém. Não provoca absolutamente nada. Ao contrário, percebe que a igreja primitiva estava incomodando, não da forma como a igreja brasileira incomoda. Eles estavam incomodando porque suas vidas eram movidas pelo Espírito Santo e cheias de amor pelo próximo, e ajudavam os descamisados, dava pão para quem estava com fome, trazia pessoas ao contexto de igrejas. E o amor que eles tinham pelas pessoas incomodava e deixava o sinédrio com inveja e com ciúme. E o incômodo que a igreja primitiva promoveu era pela forma amorosa como vivia. Interessante. E a gente percebe que o incômodo que algumas coisas que a igreja brasileira tem promovido não é pelo que ela vive em Cristo, mas é pela forma como ela protesta em Cristo. A igreja se tornou militante. Ao invés de viver o evangelho, coloca-se placas dizendo: esse é o nosso direito, respeite-o. Mas como podemos querer ter direito se nós não somos deste mundo? O único direito que temos desse mundo é a capacidade de não buscar direito algum. Porque afinal de contas, disse Jesus, vocês não são desse mundo, estão no mundo, mas não se comportem como tal. Não vivam como cidadãos do mundo. Querem protestar? Protestem pelo amor e não pela forma protestual de ser. Não é com brigas, não é com juizados, não é com processos, não é com marchas, não é com cartazes, não é com gritos na rua que a gente vai mudar esse país. Mas é quando a igreja entender que o mundo não se muda com palavras, mas se muda com joelhos. A igreja orava e a sua oração incomodava. Ela orava e os céus se abriam. E você percebe que quanto mais orava, quanto mais se movia, mais perseguição se levantava. Mas olha o que eles dizem. No verso 20 do capítulo 4, você vai ver Pedro dando a resposta ao sinédrio, dizendo: nós não vamos ficar parados, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido de Cristo. Então eles ameaçam ainda mais. Aí se você puder, você corre no versículo 29. E eles chegam aonde a igreja se reúne nos momentos de oração e diz: vamos orar. Eu quero contar para vocês o que os líderes do governo nos disse, e por causa disso vamos orar. E eles disseram assim, oraram em conjunto. E olha a oração deles: agora, ó Senhora, olha para as suas ameaças. Eles poderiam dizer assim, pastor Eugênio: Deus, olha para as ameaças desses ímpios e manda ajuda, manda seus anjos, manda sua justiça, manda o seu socorro. Não é isso? Mas olha como eles oram. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos
para anunciarem a tua palavra corajosamente. Verso 30, estende, em outras versões e diz, enquanto a gente faz isso, eles dizem, tu estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o verso 31, depois de eles orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uau! Você vê uma igreja que deveria se esconder, mas ela agora pede para se aparecer. Era hora de entrar nas cavernas, e ela diz, joga nós na rua, Senhor. Era hora dele dizer, nos protege. Ela dizer, nos expõe. Uau! Fala a verdade, é isso que estamos fazendo? Não pergunte para quem está perto de você, diga, é esse padrão que nós estamos tendo? Quando o mundo nos oprime, a gente se esconde. Quando fazem as suas ameaças, a gente tem que achar um lugar para se esconder. Enquanto que a igreja primitiva disse, eles querem cortar nossa cabeça, nos coloca na rua, perto da espada. Uau! Por que eles faziam isso? Simplesmente porque eles mantinham uma vida de constância em oração. Então não teme o perigo quem vive constantemente em oração. Não teme a morte quem vive constantemente nos braços do Senhor. Não teme as ameaças quem vive constantemente guardado pelo Espírito do Senhor. É por isso que nós temos uma igreja medrosa, apática, morna, perdoe a expressão, pastor Sérgio, mais política do que espiritual, mais construtora de relacionamentos protetivos, na dependência de leis e de organismos políticos, do que na dependência do Deus que controla todas as coisas. Nunca vamos mudar o mundo enquanto nos comportarmos como elementos dele. Mas a igreja mudou o mundo da época, porque entendiam o seu lugar em Deus, e entendiam em Deus o seu lugar no mundo. Como era diferente. Aí você olha para o capítulo 5, uau, e o capítulo 5, você percebe a igreja em constante movimento, mas agora envolvida em torno de uma auréola de temor, onde aparece um homem chamado de Ananias e a sua mulher Safira, sabe? E você encontra agora dentro desse contexto de igreja, uma igreja que vive uma espiritualidade tal, um movimento tal, uma experiência com Deus tal, que consegue nutrir um temor de Deus tão impactante, que mesmo que esse temor esteja balizado na vida de oração de outros, ele é o elemento principal para expor aqueles que não estão. Atos capítulo 5 me ensina que à medida que a igreja emerge em uma vida de comunhão com Deus, é a mesma medida que ela vai expor aqueles que não emergem. À medida que a igreja vive um avivamento, é a mesma medida em que ela vai expor os que não têm um avivamento. E isso é perigoso para aqueles que não querem se afundar no rio de Deus. Perceba que o capítulo 5, você tem uma igreja construída, a sua base com fundamento em Deus e não em coisas. Diga para quem está ao seu lado, a igreja primitiva tinha sua base, seus fundamentos construídos em Deus e não em coisas, e nem em personalidades. Se você andar um pouquinho antes
no capítulo 4, os últimos versículos 35, 36 e 37, você vai perceber que personalidades importantes andavam na igreja e ofertavam valores grandiosos, mas se submetiam à vontade do Espírito. E no capítulo 5 aparece uma outra personalidade. E dá a impressão que o capítulo 5 é o capítulo do século 21. Onde aparece o Ananias e Safiras que idealiza. Eles têm um sítio, uma propriedade. Então eles decidem vender a sua propriedade por um valor X. No seu coração, eles decidem pegar esse valor. Digamos, a propriedade valia 1 milhão. Então chegaram nos apóstolos e disseram: nós vendemos a propriedade por 500. E trouxemos tudo e colocamos aos seus pés. Não precisava, gente. Você não vai ver nenhum apóstolo pedindo bens de ninguém aqui. Nem no capítulo 2, nem no capítulo 3, nem no capítulo 4, nem no capítulo 5, e nem em nenhuma parte do livro de Atos. Você não vê a manipulação de nenhum deles dizendo: vende os seus bens e tragam-me. Isso partia de um coração voluntário. Por quê? Porque a igreja entendia que eles podiam ser ricos, mas que não podiam se sentir donos de nada. Quando a igreja entender isso, tudo muda. Tudo muda. Então agora, Ananias e Safira disse: vamos manipular, vamos fazer concessões, vamos ajeitar um canto, como personalidades que somos, na tentativa de galgar um lugar ao sol, junto aos líderes, aos apóstolos, como quem diz: estes são da diretoria, afinal de contas deram tudo que tinham. Se enganaram, porque a igreja não estava construída sobre sentimentos de personalidades, mas seus fundamentos estavam em Deus. Não estavam esperando nada que os homens pudessem fazer, mas estavam esperando tudo que Deus pudesse fazer por meio dos homens. Diferente. Então agora, quando chegam diante de Pedro e fazem a sua oferta mentirosa, Pedro, cheio do Espírito, disse: por que mentistes ao Espírito Santo? Porque disseste que vendeu por 500, se vendeu por 1 milhão. Não precisava ter dito isto, era teu. Pedro disse: era teu. Você podia ter chegado aqui e ter dito: nós vendemos por 1 milhão, mas nós só podemos dar 500. Tinham ficado vivos, mas quiseram mentir para o Espírito Santo. Não parece a igreja do século 21? Fala a verdade. Não parece a igreja dos meandros dos dias de hoje? Das negociatas com Deus, do jeitinho brasileiro em Deus, dos conchavos, das propinas, das ofertas dos particulares para encobrir pecadinhos. É a igreja desse tempo. Mas aqui não tinha espaço para isso, porque o temor do Senhor veio sobre eles. E Pedro disse: hoje mesmo tu vai embora. Eis à porta aqueles que te levarão à sepultura. Tu imagina isso? E ele caiu na hora e expirou. Passado algum tempo, 3 horas depois, vem a mulher Safira, cheia de razão, acreditando que o lugar dela já está garantido no pódio. Então entra a porta dentro, e Pedro do mesmo jeito diz: por que você consentiu com o teu marido em mentir ao Espírito Santo? Eis a porta os que acabaram de enterrar o teu marido, e vai enterrar você também. Uau, eu queria uns 10 pastores nesse tempo. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, diga: você gostaria de ser pastoreado por uns cabras assim? E ela caiu e expirou. Aqui eu poderia pensar com você em outra coisa.
mas não dá tempo. Mas apenas diga comigo, para quem está pertinho de você, o que podemos fazer para não morrermos em 3 horas? Simplesmente se submeta em oração ao domínio e ao temor do Espírito Santo. Não há outra coisa a fazer. Ele não é de brincadeira, irmão. Ele não fantasia as coisas como nós fantasiamos. Deixe-me correr. Aí você olha a igreja em pleno mover, em plena corrida, em pleno andar, em pleno trabalho constante. E logo depois disso tudo, a cidade se enche de temor. Jerusalém inteira se enche de temor. E a Bíblia diz que a graça era tão grande que as pessoas se movimentavam e traziam seus enfermos. Só que aconteceu algo interessante. Até o capítulo 5, as pessoas queriam estar perto de Pedro e João. Se aproximavam dele, abraçavam e beijavam e cuidavam deles. Mas no capítulo 5 em diante, a Bíblia diz que as pessoas não queriam e não procuravam estar perto de Pedro e João. Vai que, né? Eles deixaram de ser aqueles pastores carismáticos e passaram a ser pastores que o povo mantinha a distância. Ele dizia, vem, o povo dizia, Entre mentes a isso, as pessoas traziam os enfermos, e a graça era tão grande que eles diziam, Pedro e João vai passar por aqui, irão. Então vamos colocar os enfermos, porque só o fato deles passarem e a sombra deles encostar neles, eu creio que serão curados. Uau! E a Bíblia diz que milhares e milhares de pessoas eram curadas e os demônios eram expelidos só pelo fato de Pedro e João e os discípulos passarem pelas ruas. Por quê? Porque era uma igreja que orava. Então eles foram presos outra vez. Pedro está preso outra vez. Pedro e João. E no meio da prisão, no capítulo 5, verso 20 e 21, um anjo aparece dentro da prisão e diz para eles, escuta, vocês vão sair daqui agora e vocês vão lá para o templo, porque tem um monte de gente esperando por vocês. Essa versão NVI diz diferente, mas outras versões vai dizer para você assim, que o anjo disse a eles, dizendo, olha, vocês saiam daqui e vocês vão ao templo, porque existem muitas pessoas lá, e lá vocês compartilhem essa mensagem da nova vida de vocês. O anjo disse assim, esse novo estilo de vida tem que ser compartilhado com todos. Esse jeito de vocês viverem, todos têm que saberem. Então o tirou de dentro da prisão. O outro dia, quando os guardas vão buscar a Pedro e João, ficam assustados porque não tem ninguém lá dentro. E alguém diz a eles, olha, os caras estão pregando lá no templo. Saíram sem que ninguém visse. Eu acho isso fantástico, porque a igreja agora, ela não apenas difunde o evangelho sobre um prisma do estilo de vida, mas ela aplica o estilo de vida. É por isso que no capítulo 6 você vê a igreja cuidando das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, mas ao mesmo tempo mantendo sua vida de oração. Então veja como a igreja faz, veja se isso não é um movimento constante. Inicia com uma vida inteira de oração, horas e horas por dia de oração. Logo depois tem milhares e milhares de pessoas para eles cuidarem, para distribuir alimentos, para ajudarem uns aos outros. Você vê isso no capítulo 2. E mantém a sua vida em oração. Agora eles têm uma vida em oração e têm que cuidar de 8.000 pessoas, dando comida, dando alimento, ajudando, levando a paz, transformando lares, expulsando demônios. Aí você olha mais à frente no capítulo 5, você vê a igreja inteira influenciando a cidade, ministrando sobre a cidade. Ao mesmo tempo tem milhares de crentes, mas eles estão mantendo uma vida de oração, estão dando pão para o que tem fome, estão dando roupa para o que está sem roupa, estão fazendo. No capítulo 6 você vê a igreja fazendo a mesma coisa. Diga comigo, orando, ajudando, compartilhando, semeando, abastecendo.
e cuidando de viúvas e órfãos. Mas em todo tempo ela continua orando. Uau! Como é que uma igreja consegue fazer tudo isso, irmão? Como é que uma igreja consegue ser tão ativa, pastor Paulo? Como é que ela consegue se movimentar tanto e fazer tanto assim? Ah, tem um segredo. Ela passava tempo se abastecendo na presença de Deus. Quando a gente faz e não oramos, o nosso resultado tem, mas é pequeno. Quando a gente ora para depois fazermos, quando você for fazer, a maioria das coisas que você iria fazer, Deus já fez. Então o resultado é grande. Como é diferente, irmão. Experimenta, você que é vendedora, experimenta passar 2 ou 3 horas aos pés dele durante o dia e diz: Senhor, prepare as vendas para mim. Experimenta, e você vai ver os clientes batendo na tua porta, pedindo para encher o talão de pedidos. Experimenta. Ah, se você compreendesse o que é esse poder. Ah, se a igreja entendesse. Meu irmão, nós estaríamos tão longe, estaríamos fazendo tantas coisas. Tantas coisas. Ah, se eu pudesse te convidar a ir mais além, mas realmente eu não posso. Eu não cheguei no capítulo 12, mas eu vou tentar te dizer o que acontece aqui. No capítulo 6, você tem uma igreja imergida em oração. No capítulo 7, você tem uma igreja em oração, mas perseguida. E agora a perseguição, o sofrimento da igreja se transforma em lucro por causa da oração. No capítulo 8, você vê a igreja perseguida em oração em plena expansão, avançando por continentes e lugares que até então o evangelho não tinha chegado. No capítulo 9, você vê a igreja que estava inspirando no capítulo 7, ela vê a inspiração em frutificação no capítulo 9. E aquilo que influenciava no capítulo 7 é inspirado agora no capítulo 9. E você vê que a igreja está tão pujante que quando nasce filhos novos dentro dela, o capítulo 9 ensina que eles já nascem orando. Os novos convertidos já nasciam orando. Atos capítulo 9, verso 11 diz: Deus, Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, tem um cidadão que está lá, e ele está com uma venda nos olhos, e vai lá que ele está orando. O cara se converteu há 3 dias antes, está há 3 dias orando. Meu Deus, irmão. Você vai para o versículo 17. Então o Ananias chega lá e diz: escuta, eu vim aqui amando de Deus, eu vim aqui orar por você, para que caiam as suas escamas, para que você volte a ver, mas tem uma coisa que vou fazer por você, eu vou orar também para que você seja cheio do Espírito Santo. Uau! Meu irmão, e você percebe que logo depois que isso acontece, lá nos versículos 22 a 24, 25, por ali afora, você vai ver o apóstolo Paulo nas ruas de Damasco, disputando com os gregos e judeus e falando ousadamente de Jesus. 2 horas depois que ele teve as vistas recuperadas. E diz a Bíblia que muitos creram naquilo que ele falava, porque ele falava com ousadia do Espírito. Meu Deus, irmão. Era uma igreja que já nascia em oração. No capítulo 10, a igreja aprende a ir aos horizontes geográficos mais distantes e a não julgar as pessoas pelas suas necessidades, como Pedro na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo desce de maneira tal enquanto eles oravam. No capítulo 11, a igreja perseguida, mas em constância de oração, onde ela passava, ela promovia. E diz a Bíblia, lá no verso 19 em diante, que quando a igreja chega em Antioquia, alguns cristãos
andaram por ali e pregaram o evangelho somente aos judeus. Mas depois deles vêm uns outros cheios de Deus, uns crentes de Chipre e uns sirineus lá da Líbia, do nordeste da África. Uau! E eles incendiaram Antioquia. Africanos cheios de Deus. Outro dia eu prego isso para você e eu vou mostrar para você que as missões de Atos nasceram por causa da África. Você nunca viu isso? A igreja de Antioquia nasceu por causa da África. E se existem missões é por causa da África. Porque a igreja continua em oração. Então, Atos capítulo 12, o Pedro é preso, porque eles agora querem matar a igreja. Herodes, o neto de Herodes o Grande, ele quer agora extinguir a igreja, então ele mata Tiago, corta-lhe a cabeça e manda prender a Pedro pela terceira vez. Isso foi no ano 45 depois de Cristo. Ele quer que Pedro seja decapitado também, igual a Tiago. Isso agradaria os judeus, só que ele não podia fazer isso aquele dia, porque era a festa dos pães asmos, só podia fazer isso depois da Páscoa. Então manda prender a Pedro. Mas o verso 5 diz: Pedro fora preso, mas a igreja, diga comigo, Pedro fora preso, mas a igreja orava. Oh, irmão, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Meu Deus. Pode se levantar reis, pode se levantar governos, pode se levantar crises, pode se levantar demônios, pode se levantar o inferno inteiro, mas eles nunca irão conseguir fazer parar uma igreja que ora. Nunca. Fique em pé. Uma igreja que ora é invencível. Nós só iremos conquistar alguma coisa em Dourados se decidirmos nos colocar de joelhos. Só iremos conseguir mudar a história de nossas famílias se nos colocarmos de joelhos. Não há métodos, não há planilhas, não há estratégias, não há mecanismos humanos. Não. Nada conseguiremos se não entendermos que temos que orar. Nada mudaremos se não nos colocarmos de joelhos. A rainha Elizabeth II fez uma declaração importantíssima. Ela disse: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico em pé. Porque ela sabia que um crente de joelhos pode mover a mão de Deus e derrubar todos os exércitos. A oração de um homem pode mudar um país. Agora imagina a oração da igreja. Quando você ora no coletivo, você alcança um conjunto de coisas que envolvem você e sua casa. Mas quando você ora no individual, mas quando você ora no coletivo, você alcança um conjunto de coisas que alcançam uma nação. É por isso que a história do mundo, nesses 2017 anos de cristianismo, entenda isso,
2017 anos de cristianismo. Lucas disse: o que Jesus começou a fazer, a igreja continuou a fazer. Durante esses 2000 anos de história, Herodes tentou parar a igreja, não conseguiu. Nero tentou parar a igreja, não conseguiu. Dioclésio tentou parar a igreja, não conseguiu. Vespasiano tentou parar a igreja, não conseguiu. Marco Aurélio tentou parar a igreja, não conseguiu. Até chegaram nos tempos em que Roma, otomanos, turcos e tudo que você pensar de levante tentaram parar a igreja. Mas em algum lugar, assim como nos dias de Elias, em que o Elias numa caverna diz: Deus, Jezabel e Acabe mataram a tua igreja, só eu fiquei, e agora é a mim que eles querem. E Deus diz: Elias, é minha igreja. Oh, aleluia! É minha igreja, Elias. E você não sabe, mas tem ainda 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal e que a boca não deixou. Ele está dizendo: eu ainda tenho gente orando. Você não vê. Oh, aleluia! Mas tem muita gente com a boca no pó, orando. É por isso que a igreja ainda está em pé. É por isso que a sua família ainda está em pé. É por isso que o seu negócio ainda está em pé. Percebam, e eu concluo aqui. A história está cheia de movimentos de oração. Países foram abalados pela oração. Hudson Taylor abalou a China pela oração. Charles Parra abalou o mundo inteiro quando decidiu orar em Los Angeles. Sabe, William Seymour, um negro dentro da América, rejeitado na pregação. Então ele pegou uns caixotes de frutas e fez um altar e disse: vou fazer desse altar um lugar de oração. E durante 11 anos, no gelo, no frio e no calor, molhou aqueles caixotes com as suas lágrimas em oração. 11 anos depois, Deus levanta 400 adolescentes junto com Seymour para orar. E depois de um tempo que ele ora com 400 adolescentes, as paredes do salão onde ele estava começaram a pegar fogo, mas não se consumiram. E durante 10 longos anos, gente do mundo inteiro foi à Rua Azusa para ver o movimento do Espírito, simplesmente por causa de um homem se colocou para orar. Fala com John Wesley e ele vai falar para você o quanto ele orava. Fala com Finney e ele vai dizer o quanto a igreja com ele orava. Não existe avivamento sem preço a ser pago. Não existe avivamento em sua casa
se você não estiver disposto a colocar os seus joelhos no chão. Eu desafio a igreja a mudarem de atitude. Nós não iremos mudar essa cidade com a carreta, pastor. Nós não iremos mudar essa cidade com a edificação de BBNs nos bairros. Não iremos transformar essa cidade por conta da visão das nossas células. Só iremos conquistar essa cidade com todas essas coisas se esta igreja decidir gastar horas em oração. Ou oremos ou morremos. Ou vamos orar, ou vamos jogar a toalha, ou vamos mudar de atitude, ou vamos abraçar a mornidão que domina a nação. Perdoe-me, mas eu não estou aqui em Dourados para morrer de mornidão. Eu disse ao Espírito Santo que eu viria para cá só se fosse para ser queimado como palha pelo Espírito Santo nesse lugar. Eu te convido a emergir em uma vida de oração. Eu te convido a rasgar o seu coração. Eu termino essa noite te convidando a citar algo aqui comigo. Deus diz em 1 Crônicas capítulo 7: